Bora falar sobre no-gi. Fica comigo, vamos trocar uma ideia para saber por que que lá fora tá ficando tão grande o jiu-jitsu sem kimono, o grappling, do que aqui. Fala rapaziada, Rafael Pinheiro aqui na área. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, dá uma moral pra firma aí e bora pra gente trocar uma ideia sobre no-gi, grappling e o crescimento de tudo isso. Pessoal, esse é um assunto que no último vídeo eu coloquei e o porquê que o jiu-jitsu fora do Brasil está ficando tão grande, e visto que nos últimos eventos aqui do Brasil tivemos lutas sem kimono entre brasileiros, e para quem é praticante e quem acompanha os eventos lá fora na Flow Grappling, né, principalmente quem acompanha esses eventos viu que há um abismo tecnicamente sobre o jiu-jitsu de kimono e o jiu-jitsu sem kimono. Galera, o que acontece? O que está acontecendo? O que já está acontecendo? Né? Aqui no Brasil, o jiu-jitsu sem kimono, ele culturalmente e tradicionalmente lá atrás, né, quando o jiu-jitsu ainda na sua grande maioria, a residência do jiu-jitsu, o berço do jiu-jitsu era no Rio de Janeiro. O que acontecia? O pessoal, quando estava no verão, aquele sol escaldante, aquela coisa fervorosa, né, o pessoal não queria treinar de kimono, as academias eram de teleternite, né? E aí o que acontecia? Todo mundo tirava o kimono, treinava-se de sunga mesmo, igual ia para a praia, e fazia-se um treino de no-gi, né? Nem existia isso na época, esse nome, né? Era só sem kimono, treino sem pano. E era uma coisa bem recreativa, vamos dizer assim, né? Por que não dizer assim, de vez em quando? Só que para aquela época estava bom. Hoje em dia, né, com esse profissionalismo, né, o profissionalismo que eu digo, das pessoas estarem praticando essa modalidade, essa nova modalidade e esse crescimento lá nos Estados Unidos, eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui no canal, né, onde o quadro de aulas da maioria das academias, né, e vou falar aqui só alguns exemplos: Fight Sports do Cyborg, que fica na Flórida, Marcelinho Garcia, que fica em Nova York, e André Galvão, na Atos, na Califórnia, em San Diego. Esses são só 3. O schedule, né, de horários das academias, ela tem as duas modalidades, né? Ou seja, os brasileiros que residem nos Estados Unidos, eles estão muito à frente do que os brasileiros que moram aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil as academias colocam o quê? O treino sem kimono uma vez na semana. E isso nós não conseguimos acompanhar essa evolução treinando uma vez por semana só o no-gi, né, o sem kimono. Então, apesar de o jiu-jitsu sem kimono ser uma coisa, entre aspas, mais simples, que não existe tanta pegada, né, não existe tanta técnica refinada de troca de lapela, de guarda-laço e tal, é só aquele jiu-jitsu caminhando para frente, digamos assim, né, uma coisa mais simples tecnicamente, né? Porém, se você não tiver os drives, né, motores daquela modalidade, os drives neurais da cabeça, e tecnicamente também falando, né, já automatizada na cabeça, consequentemente nós vamos ficar para trás, né? E não basta só tirar o kimono, treinar de vez em quando, né, que nós vamos fazer frente em grandes campeonatos, em grandes lutas, em grandes eventos, né, de no-gi.
Então está havendo uma lacuna aí pela quantidade de praticantes, né, versus a quantidade de aulas. É mais ou menos aquele negócio, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Não existe tanto praticante no Brasil do sem kimono porque não tem tanto treino, ou não tem tanto treino porque não tem tanto praticante. Aí fica nessa concorrência aí. Então eu acredito que eu tenho uma escola que, se a gente não abrir a nossa mente, nós, não só eu que sou dono, mas todos os praticantes, se a gente não abrir um pouco a mente e ver que nós temos, e aqui no Brasil também, falando dos organizadores de evento, trazer à tona essa realidade, né, para que a gente tenha mais campeonato, mais eventos, mais campeonatos, né? Consequentemente, a gente está trazendo mais adeptos a essa modalidade, nós vamos ficar para trás. Nós já estamos e vamos ficar mais ainda. Ano que vem tem a DCC e eu estou super curioso para saber como e quem vai se dar bem dos brasileiros. De uma coisa eu te falo que eu tenho certeza quase que absoluta. Os brasileiros que vão sair bem no ADCC do ano que vem, na sua grande maioria, salvo algumas exceções de pessoas que eu conheço, que praticam com frequência o sem kimono aqui dentro do Brasil, a sua grande maioria no ano que vem vão ser apenas os brasileiros que estão morando fora. Isso se a gente não tiver uma mescla muito grande, né, de gringos com brasileiros. Né? E eu não estou colocando no mesmo cesto os brasileiros como os gringos que moram lá fora, hein? Estou falando de brasileiro mesmo, tá? Então essa, galera, é a minha visão. Por que está havendo esse desnível do jiu-jitsu sem kimono e do jiu-jitsu de kimono? Tá? A gente tem que parar para pensar, abrir a mente sobre isso, que a gente não tem tantos praticantes do sem kimono porque a gente não tem tanto treino, ou a gente não tem tanto treino porque não tem tanto praticante? Pensa sobre isso aí. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Bora fazer uma resenha, repassa esse vídeo pra galera, faz todo mundo pensar sobre esse assunto. Tô esperando o comentário de vocês, a curtida e o compartilhamento com a galera, beleza? Big Os! Whoa, I hit record it, drop, you can't ignore it.